Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Lucas Gomes e hoje eu vou gravar um vídeo que vai dar continuidade ao último conteúdo que eu publiquei aqui no canal, que é um vídeo onde eu falo um pouco da minha experiência no Exército Brasileiro. É isso mesmo, eu gravei um vídeo contando um pouco de como foi lá, o que aconteceu no quartel, como é que foi a minha experiência e como é que você pode utilizar a moral da história para sua vida. Se você me conheceu através desse vídeo, porque foi um vídeo que bombou no meu canal, muito mais do que eu imaginava. Para ser muito sincero, eu não esperava que iria bater o número de visualizações que bateu mais de 4.000 visualizações. Meu canal saiu de 50 inscritos para mais de 160, se eu não me engano. E, pô, só tenho a agradecer a você que chegou através desse vídeo, ou você que estava antes desse vídeo ser publicado. Muito obrigado, estamos juntos aqui construindo a maior comunidade de pessoas que tomam decisões e que assumem o protagonismo da sua própria história. Hoje eu vou falar um pouco para você aqui, meu amigo, sobre faculdade. Eu vou falar o porquê que eu abandonei a faculdade e por que eu vou fazer esse vídeo. Nos comentários do último vídeo que eu gravei, teve pessoas falando assim, pô, cara, achei muito interessante aquela imagem que tu mostrou, né, da época que tu tava na faculdade, deu para sentir que você realmente estava uma pessoa muito triste naquela época. E é um fato, eu realmente estava muito triste naquela época, minha vida tava bem ruim, mas eu vou trazer aqui o que me levou a desistir da faculdade e como que tudo começou e como que tá minha vida hoje, como que isso pode servir para você também de lição. Por que eu acho que isso é importante para você que tá aqui do outro lado assistindo esse vídeo agora? A grande maioria das pessoas escolhe a sua profissão de maneira inconsciente. Essas pessoas, elas são meio que conduzidas a uma profissão. Elas não escolhem aquilo que elas fazem na vida profissional delas. Muitas vezes por influência de um familiar, muitas vezes por influência da própria escola ou até mesmo do ambiente onde ela está inserida, seja um ambiente de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, se você se identifica com esse tema, eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque eu te garanto que talvez a minha história, o meu conteúdo que eu vou trazer aqui nesse vídeo, pode mudar a maneira como você se enxerga, como você está inserida no mercado de trabalho hoje. E eu quero deixar muito claro que esse vídeo, ele não é uma apologia a não estudar. O Lucas Gomes, ele não é uma pessoa que é anti-faculdade. Tá, eu quero deixar muito claro isso, que o motivo da minha desistência não tem nada a ver com que essas pessoas que estão produzindo conteúdo para a internet hoje dizem que faculdade não é importante. Eu discordo completamente disso, tá? Faculdade é importante, só que eu tomei a decisão errada, entendeu? Mas vamos lá, vamos entrar aqui no vídeo. Antes de mais nada, eu publico o vídeo aqui toda quinta-feira, meio-dia. Se você quiser ser avisado dos próximos conteúdos aqui que eu vou publicar, toda quinta, meio-dia, eu vou pedir pro editor colocar um QR Code aqui e também tem um link na descrição onde você pode ser avisado pelo WhatsApp. Então, clica aí no link, escaneia o QR Code que você vai ser avisado quinta-feira, meio-dia, antes do meu vídeo ser publicado no YouTube para você acompanhar os conteúdos que eu vou publicar aqui. Beleza? Mas vamos lá. Vamos partir do princípio. Para você que ainda não me conhece, eu sou uma pessoa que hoje eu trabalho com marketing, mais específico empreendendo. Eu não sou mais um prestador de serviço. Eu até faço alguns serviços esporádicos ali, mas a minha relação com o trabalho hoje é muito mais uma relação de empreendedorismo, é muito mais uma relação de empresário do que uma relação de um CLT ou até mesmo de um PJ, tá? E o que acontece, pessoal? Eu demorei muito para chegar onde eu estou hoje. Demorar no sentido de que eu demorei para me encontrar. Eu demorei para entender o que eu vim fazer em termos de trabalho nessa vida, tá? Quando eu tinha ali os meus 17 anos, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, hoje eu tenho 25, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, que era uma fase pré-vestibular, que é uma fase em que as pessoas começam a fazer Enem, começam a fazer a FUVEST e faz vestibular não sei aonde. E cara, algumas pessoas da minha família começaram a passar em alguns vestibulares e eu me senti na obrigação de fazer um vestibular também. Eu me senti na obrigação de fazer um Enem, de prestar alguma coisa, de escolher um curso para fazer. Por quê? Depois do terceiro ano do ensino médio, a sensação que fica é que se você não entra numa faculdade, você tá completamente errado. Essa é a sensação que fica. Não é que alguém vai chegar em você e vai falar, precisa fazer uma faculdade, senão você vai dar errado na vida. Mas o ambiente, pelo menos aqui no Brasil, não sei se é assim no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, você tá próximo de terminar o ensino médio, você já começa a sentir aquela pressão de que você precisa entrar logo numa faculdade. Se você não entrar, você vai ficar para trás. E foi o que eu fiz. Eu decidi entrar numa faculdade. Eu fui atrás de um curso. Só que, qual que era o problema? Eu não sabia qual curso que eu queria fazer. Então eu fui pesquisar. E aí, quais foram os meus critérios para escolher um curso, para fazer uma faculdade? Talvez um dos critérios que a maioria das pessoas utilizam para escolher a faculdade que elas vão fazer, que é qual faculdade paga mais e faculdade que não precisa de matemática. Talvez você seja uma pessoa que goste de matemática, mas eu acho que isso é uma coisa que eu
penso? Eu acho que a grande maioria das pessoas, elas não gostam de matemática. É uma sensação que eu tenho. E se não gostam, elas não se dão com a matemática. Anos depois, eu percebi que eu até gosto de matemática. Só que aí, pô, num contexto completamente diferente. Mas naquela época, eu, Lucas Gomes, utilizei esses dois critérios. A faculdade que dá mais dinheiro e a faculdade que não tem matemática. Enfim, eu acabei caindo de paraquedas num curso de Direito. Eu sei que você está me julgando neste exato momento. Lucas, advogado não ganha bem. Lucas, mas aí tu tem que ser concursado. Tu nunca vai ficar rico dessa forma. Esquece essa parada de ficar rico. Só pensa que eu era um jovem de 17 anos, 17 para 18 anos, e eu estava completamente perdido. Então eu fui lá e me coloquei nesse curso. E não só isso, eu pensei na questão do status. Por quê? Porque para mim isso era muito importante naquela época. Eu pensava assim, pô, imagina eu ser um advogado. Advogado, ele tem esse peso no nome, né? Essa questão do respeito. Fala, pô, fulano de tal é advogado. Pô, fulano de tal é delegado, é um juiz, é um promotor, e a faculdade de Direito era a faculdade que iria me levar para esse caminho. Então foi a faculdade que eu escolhi, tá? Esse foi o meu critério de escolha. Só que tem um problema. O primeiro ano de faculdade foi muito legal. Por quê? Porque lá eu estudei filosofia do direito, estudei ciência política, estudei economia, beleza que eu peguei DP em economia, mas eu estudei economia, achei legal, mesmo pegando DP, achei legal. Matérias que eram muito legais. Só que do segundo ano para frente, a faculdade começou a virar um peso para mim. Por quê? Porque aí eu comecei a estudar o direito de verdade. Direito civil, direito constitucional, direito administrativo. Cara, só matéria chata. Me perdoem, pessoas que estudam direito. A minha mulher é formada em direito. Tem uns livros de direito aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Aqui, ó, livro de direito. Ó o Vademecum ali, ó. Até hoje, eu deixo ele ali, mas nem abro, nem leio. Enfim, escolhi essa faculdade. Pessoal, talvez uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Piores coisas no sentido de que, não porque a faculdade era ruim, mas porque eu estava completamente desalinhado com a profissão. Eu estava completamente desalinhado com a proposta do curso. Eu descobri que, depois de muitos anos, eu descobri que eu não tenho nada a ver com direito. Eu descobri que eu não tenho nada a ver com a carreira de advogado. Absolutamente nada. Mas eu insistia. E eu fui até o 5º semestre dessa faculdade. E eu peguei uma foto aqui para mostrar para você da época que eu estava no curso. Olha aqui. Olha aí. Este jovem era o Lucas Gomes na faculdade. Eu vivia dormindo na sala, só tirava nota ruim, porque eu trabalhava na época, né? Então, pô, eu chegava cansadão no trabalho, assim, da faculdade, eu chegava no trabalho cansado, aí eu chegava tarde, aí no outro dia eu acordava cedo, aí eu fazia umas coisas. Isso aqui eu acho que era uma prova que eu recebia a nota, e olha só o que eu tava fazendo aqui. Um jogo da velha. Meu amigo. Mas esse aí vai virar advogado mesmo, hein? Vai virar advogado mesmo, esse aí, hein? Caraca, moleque. Esse aí tá com sede de ser campeão. Mas enfim, essa era a minha realidade naquela época. Eu era uma pessoa que eu não me sentia feliz, eu não me sentia satisfeito quando o assunto era profissão. Eu lembro de chegar num churrasco em família e as pessoas começarem... Sabe quando você vira o assunto da mesa? Tipo, tá lá rolando churrasco, tá todo mundo curtindo e tal, você tá de boa. Do nada alguém fala assim, pô, o Lucas tá cursando direito, né? E aí, Lucas, já sabe qual área tu vai seguir? Cara, quando a galera falava isso, me dava uma dor no estômago e eu não sabia muito bem como responder isso, cara. Eu ficava meio, tipo assim, não tô cursando direito e tal. Mas e aí, você vai ser advogado? O que você vai fazer concurso? O que você vai fazer? E eu ficava meio travadão, assim, não tinha resposta pra isso. Porque apesar de ter escolhido o curso, eu não sabia se era aquilo que eu queria mesmo pra minha vida, sabe? E foi aí, pessoal, nesse momento da minha vida, que eu parei, depois de 2 anos e pouco, 3 anos, no 5º semestre da faculdade, eu parei para pensar com seriedade sobre a minha carreira profissional, porque eu de fato despertei para uma coisa. Eu percebi que eu estava no caminho errado. E eu pensei na época, falei, cara, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque se eu deixar a minha vida ser conduzida pela opinião alheia, pelo que os outros acham, eu vou ser uma pessoa muito frustrada lá na frente. E isso não tá fazendo bem pra mim, sabe? Aquela faculdade não estava me satisfazendo. Em todos os sentidos. Eu estava completamente desalinhado com aquilo que eu devia fazer. E foi nesse momento que eu lembrei que eu estava atrasado pra servir o exército. E aí eu decidi me alistar. E quando eu me alistei, eu fui voluntário. As pessoas perguntavam, quem aqui quer servir? Aí eu levantava a mão e eu falava que eu queria. Por quê? Porque eu precisava me livrar daquela situação. O meu pai me ajudava a pagar a faculdade. Eu falei no último vídeo, pô, isso era pesado pro meu pai. Meu pai não é tão bem de grana, entendeu? Minha mãe cuidava de casa, eu sou o filho mais velho, meus pais são separados. Hoje minha mãe já casou de novo, meu pai também, então... Mas enfim, situação muito complicada, sabe? Situação de R$ 500 por mês, a pessoa ali te ajudando a pagar a faculdade faz muita falta. E, pô, eu sabia disso, sabe?
Sabe quando tu sente o peso da responsabilidade? Você fala, pô, eu cheguei até aqui, cara. Eu cheguei até o 3º ano dessa faculdade. E agora eu vou desistir? Eu ficava o tempo todo pensando sobre isso. Mas tomar essa decisão foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu parei pra pensar e falei, cara, eu sou o único responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso nessa vida. E não só isso, pelas experiências, pelo meu nível de satisfação. Eu não vou aceitar uma profissão só porque alguém tem a expectativa de que eu termine esse curso. Me desculpa, mas se você aí do outro lado vive a sua vida tentando alinhar os seus gostos com a expectativa de outras pessoas, você está correndo um sério risco de ser uma pessoa completamente infeliz, sabe? E eu me lembro bem o dia que eu falei assim, cara, eu vou colocar um ponto final nisso. Eu pedi pra servir o exército, os caras me chamaram, eu fui lá na faculdade e assinei pra trancar o curso. E aí eu nunca mais voltei. Qual que é o resumo da ópera? Novamente, eu não estou aqui pra dizer que você que está aí do outro lado não deve fazer uma faculdade. Talvez você tenha que fazer uma faculdade. Só que antes de você entrar em um curso, você precisa identificar quais são os seus pontos fortes. Qual que é a sua predisposição natural para alguma coisa. No que você realmente é bom. Se é que você é bom em alguma coisa. E se você não for bom em alguma coisa, você precisa descobrir quais são as suas aptidões. Porque muitas vezes você quer se enfiar numa linha acadêmica, sendo que você nasceu para ser um esportista, você nasceu para ser um atleta, ou vice-versa. Você está indo para um lado da sua carreira profissional que alguém te obrigou a ser um atleta, porque aquilo fez sentido na sua juventude, só que depois que você cresceu, você viu que isso não é para você, em termos de carreira profissional, né? Você precisa descobrir qual que é o seu talento natural, porque o trabalho é o eixo principal da sua vida. Pensa comigo, uma pessoa que não é feliz no trabalho, ela enfrenta uma série de problemas na vida dela, não só problemas financeiros. Quando o trabalho vai mal, todo o resto na sua vida vai mal também. Você já parou para observar isso? Começa a observar as pessoas que lidam com o trabalho como se fosse um mal necessário, como se fosse uma carga, sabe? Pai, eu preciso trabalhar, mas se eu pudesse eu nem trabalharia. Cara, trabalho é uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer na nossa vida. Vai por mim. E eu descobri isso. Eu descobri os meus pontos fortes. Anos depois de ter desistido da faculdade, eu tive que passar pelo exército, eu tive que, cara, abrir mão de tudo que eu sabia, eu tive que me lançar no novo, no desconhecido, pra eu ter aquela jornada de introspecção, aquela coisa meio, eu não sei se é mística que fala, mas aquela coisa meio, cara, de autoconhecimento mesmo, sabe? Você ter uma relação consigo mesmo e ser sincero, falar, cara, o que eu gosto de fazer? O que realmente me satisfaz? Você que tá aí do outro lado, você não sabe, mas esse canal do YouTube aqui é o meu segundo projeto de canal do YouTube. Eu tive um canal quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fiz um canal com 14, 15 anos. Esse canal chegou a 2.000 inscritos e depois eu parei o projeto, eu abandonei. Por quê? Porque eu dei ouvidos às pessoas que disseram que eu deveria estudar, que eu deveria buscar uma coisa séria na minha vida. E eu acabei abrindo mão de um sonho, não um sonho de ser youtuber, mas eu gostava muito de fazer o que eu faço aqui, ó, me comunicar, falar com as pessoas, contribuir com a vida delas. Naquela época eu gostava de fazer a galera dar risada, então, pô, gostava de fazer o pessoal ter um dia melhor por causa de um conteúdo meu, sabe? Isso aqui é uma coisa que tá completamente atrelada à minha paixão e ao meu talento, porque eu sei que eu falo bem, sabe? Eu sei que eu tenho disposição, uma predisposição natural para se comunicar. Eu sei que eu faço bem isso. Só que, durante muito tempo, eu não conseguia enxergar isso. Eu dava ouvidos para as pessoas de fora opinar sobre a minha carreira profissional. E talvez você esteja nessa mesma situação, aceitando o que as pessoas dizem a seu respeito e fala, não, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Talvez eu tenha que cursar medicina. Não, é isso mesmo. Talvez eu tenha que ser um advogado. Quem disse isso? Sabe quem é a única pessoa que pode descobrir qual é a sua aptidão, o seu talento natural e o que você nasceu para fazer, o que você deve fazer em termos de carreira profissional? É você mesmo. E eu tive o privilégio, eu sou um privilegiado, eu tive o privilégio de trabalhar com o Jacob Petri, que é talvez um dos maiores especialistas em carreira profissional, uma pessoa que estudou muito Napoleon Hill, escreveu diversos livros best-seller, eu já falei dele aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar para ele ao longo da minha jornada, foi mais de 1 ano e meio trabalhando com o Jacob. Eu considero ele um grande mentor da minha carreira, da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Tudo que ele me ensinou, eu carrego até hoje como mantra, tá? E eu tive o privilégio de saber, através de um livro dele, que se você quiser ser feliz e realizado no trabalho, você precisa de 3 coisas. Eita, meu Deus, bugou. 3 coisas: talento, paixão e renda. Se você tem talento nessa área, se você tem paixão pelo que você faz e isso te dá renda, as chances de você ter uma carreira profissional de sucesso são muito maiores do que se você estiver desalinhado com isso. Eu já falei desse mesmo conteúdo em um outro vídeo do meu canal, só que eu estou trazendo no contexto da faculdade aqui.
Por quê? Porque isso, pessoal, não pode ser negligenciado. Você não pode deixar isso para pensar depois, sabe? Você tem que pensar sobre o que você vai fazer na sua vida profissional e seguir essa linha independente do que aconteça, sabe? Não dá pra ficar mudando de rota o tempo todo. Tipo, eu testei uma coisa, não deu certo, agora eu vou testar outra. Essa não deu certo também, eu vou testar outra. Se você ficar desse jeito, você nunca vai se aprofundar em uma coisa e vai ser realmente bom naquilo. Então, primeiro, faça o trabalho de pensar sobre o que você é bom. Pense sobre isso. Nem que você tenha que ficar 1 ano fora da faculdade, talvez só trabalhando para ajudar dentro da sua casa, porque eu sei que nem todo mundo tem o privilégio de ficar em casa sem fazer nada. As pessoas têm que trabalhar. A gente vive num país que, tu tem que trabalhar porque senão você morre de fome. Então, trabalhe, mas antes de escolher um curso, pense sobre si mesmo. O que você quer da sua vida profissional? E não importa, pode ser qualquer coisa. E se você quiser ser um policial militar, qual o problema de você querer ser um policial militar? Só porque não ganha dinheiro? É sério que você vai deixar a sua vida profissional ser balizada pela quantidade de dinheiro que você vai ganhar? Porque se for isso, eu já vou falar pra você, talvez você não tenha que fazer nenhuma faculdade e tenha que empreender. Porque se você quiser ganhar dinheiro de verdade, muito dinheiro, você tem que ser um empresário. Mas nem todo mundo nasceu pra ser empresário, gente. Tem gente que nasceu pra trabalhar em uma empresa, pra ser um executivo. Tem gente que nasceu pra ser policial militar. Tem gente que nasceu pra ser investigador. Tem gente que nasceu pra ser juiz. Tem gente que nasceu pra ser youtuber. Tem gente. Cara, tem gente que nasceu pra ser humorista. Tudo, cara. Tudo. Tem gente que nasceu pra ser designer. Então, assim, você precisa parar pra pensar sobre isso. Isso é importante. Aí você fala, Lucas, mas como é que eu faço, cara, pra descobrir no que eu sou bom? Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Eu sofro da mesma coisa que você, cara. Você sofria. Eu estou completamente perdido na minha carreira profissional. Eu vou indicar novamente esse livro aqui. Leia esse livro. Ele nem é tão grande quanto as pessoas imaginam. Cara, esse livro é fantástico. É do meu antigo chefe, Jacob Petri. Leia esse livro. O óbvio que ignoramos. Esse livro, ele vai ajudar você a identificar os seus pontos fortes. Ele vai ajudar você a descobrir no que realmente você é bom. Ele vai trazer histórias, cases, por exemplo, a história da carreira da Gisele Bündchen. Ele traz aqui nesse livro. Cara, esse livro é fantástico. Esse livro aqui, eu já li ele, já recomendei, já dei de presente e eu falo dele pra todo mundo. Por quê? Porque esse livro mudou a minha carreira profissional. O Jacob Petri mudou a minha carreira profissional. Eu falo pras pessoas sobre isso. Lucas, mas você nem trabalha com ele mais. Não trabalho, mas eu já falei isso pra ele. Falei, cara, você mudou minha vida profissional. Eu sou muito grato por isso. Leia esse livro, se dedique. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar deixar o link desse livro aqui, vou tentar deixar o link dele na descrição desse vídeo, ou talvez no primeiro comentário fixado, e aí você clica lá e compra. Eu vou tentar achar um site confiável, algum site que eu possa indicar pra você aqui, e aí você compra ele e lê. Tá? Porque vale muito a pena. E eu espero de verdade que eu tenha conseguido agregar na tua carreira, na sua vida. Esse canal serve pra isso. Se você tá chegando aqui agora, se você é novo, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui só vai fazer bem pra sua carreira profissional, tá? Eu não quero influenciar você a tomar decisões equivocadas. Pelo amor de Deus. Olha, não vai tomar decisão equivocada, pelo amor de Deus. E se tomar, a responsabilidade é sua, hein? Eu tô falando. Pense, ouça a voz do seu coração. Fique em silêncio um tempo, sabe? Para de comentar para as pessoas o que você tá planejando um pouco, sabe? Guarda para você. Pensa, pesquise, vai atrás. Você precisa ser feliz, cara. Você precisa ter uma carreira que vai te preencher no final do dia. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre status, não é só sobre você mostrar para as pessoas. É sobre satisfação pessoal e sobre vocação também, porque se você estiver tentando algo que você é muito ruim, você vai se frustrar também, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo na quinta-feira da semana que vem ao meio-dia. Grande abraço e estamos juntos. Tchau, tchau.